Olá, boa noite. Se inicia hoje o nosso primeiro dia da nossa semana de oração jovem. Nós teremos muitas coisas. Teremos testemunhos, vários debates, louvores. Teremos também desafios todas as noites. E eu quero falar um pouco para você hoje do que nós iremos estudar hoje. Nós iremos ver como Jesus nos convida. E é por isso que eu quero convidar você a participar conosco todos os dias dessa semana. É isso mesmo, Geise. Preparamos uma programação especial para você louvar a Deus junto conosco. Mas antes de começarmos, vou lançar um desafio para que vocês, cumprindo todas as noites, concorrerão a um incrível prêmio. Mostra para ele, Geise. Gente, vocês vão concorrer a esse incrível box de Ellen White. São 5 livros. Então, o desafio de hoje, preste atenção, hein? Vocês vão lá no perfil do Instagram do Elemento 412 e vão compartilhar a última publicação que fala sobre a semana de oração. Vocês vão compartilhar no stories de vocês e vão marcar o perfil. Não se esqueçam. Isso mesmo. Aqui no chat você pode colocar também o seu pedido de oração, lembrando que todas as noites nós teremos um momento de oração, um momento especial, onde nós iremos orar por um motivo específico. Mas eu quero te convidar a colocar o teu pedido de oração aí no chat, porque eles serão anotados e nós iremos orar por eles durante essa semana. Isso mesmo. Agora lembre-se também de se inscreverem no canal, compartilharem com seus amigos e ativarem as notificações. Vamos iniciar o nosso culto agora. Todos juntos, convido você a cantar agora o hino Enquanto Eu Viver. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os teus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Tu és o Salvador, Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem tu és, pois vitórias sem ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro
Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à nossa Semana de Oração Jovem. E antes de darmos continuidade à nossa programação, eu convido você para falarmos com o nosso Deus. Fechemos os olhos. Querido Deus, obrigada, Pai, por tantas bênçãos, por essa semana maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Queremos te pedir uma bênção especial para essa semana de oração. Que o teu Santo Espírito esteja presente cada dia. Que o teu amor e tua palavra transbordem em nossos corações. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Com 12 anos eu me batizei e aos 16 anos eu me afastei totalmente da igreja. Só que nesse período que eu fiquei afastado, eu tinha um objetivo, tinha um grande sonho na minha vida, que era ser aprovado, passar em um concurso público. E esse concurso era muito concorrido. E a única forma que eu tinha de passar nesse concurso era pedir a ajuda de Deus. Pedi para Ele e de pronto Ele me atendeu. De pronto, Ele fez com que eu fosse aprovado nesse concurso. E a forma que eu encontrei de agradecer Ele foi dando as costas para Ele mais uma vez. Teve uma época nesse período que eu bebia todo dia. E em uma dessas bebedeiras eu conheci a minha esposa. Mesmo estando afastado, ofereci um estudo para ela e a minha mãe deu esse estudo. E no final do estudo ela aceitou o batismo e se batizou. E eu ia com ela aos sábados de manhã para a igreja, porém à tarde eu ia beber com os meus amigos. Ao longo desse tempo, eu não pensava, não conseguia imaginar voltar para a igreja, voltar aos caminhos de Deus. Foi num domingo à tarde, eu passei na casa de um amigo meu, era aniversário dele, eu convidei ele para tomar uma cerveja num local retirado aqui da nossa cidade. E ele foi. Eu estava jogando sinuca com um outro amigo nosso, parou um carro, desceu aproximadamente 4 elementos fortemente armados, e nesse momento eu saí correndo dentro do bar. Quando eu saí correndo dentro do bar, começou muito tiro. Quando eu comecei a correr dentro do mato, eu pensei assim, meu Deus, não me deixe morrer bêbado dentro de um bar. Quando eu voltei até o bar, encontrei esse amigo que estava jogando sinuca comigo, morto. Só que uma coisa eu consegui extrair daquela situação, daquela tragédia, foi que se Deus me poupou, não deixou acontecer nada comigo, é que Ele tem um propósito na minha vida. Quando eu voltei, no próximo sábado, depois da tragédia, eu só tinha aquele sentimento único e exclusivo de gratidão. Depois dessa tragédia, voltei novamente os olhos a Deus e resolvi voltar aos caminhos dele. Resolvi voltar para a igreja. Vale muito a pena voltar. Tempos atrás, que ouves Deus chamando com carinho, convidando pra voltar, com amor provado lá na cruz. Cristo diz, filho, vem pra luz. Se lá na igreja, lá na casa do Senhor, o teu lugar está vazio. Se um anjo lá do céu nele se assentar, mesmo assim você faltando está.
a vida longe de Cristo é um sofrimento. E a vida ao lado dele é uma felicidade constante. Boa noite, que o nosso Deus seja louvado. Cada um por si, todos por nenhum, não param pra pensar por momento algum. Fruto da vaidade, terra de ninguém, ideias pela metade, passatempo de alguém. Pra que tanta evolução, se o crescimento sempre fica para trás? O mundo me diz não, mas ainda existe alguém te oferecendo paz. E esse alguém sou eu. Não me diga Deus, eu sei bem aqui dentro que você não me esqueceu. Então abra os seus olhos e olha para mim. Eu morri numa cruz por você e surgi. Abre mão de mim mesmo, siga-me. Tanta coisa pra falar, tanta coisa pra mudar. Não quero querer, nem quero ter, só quero ser o teu querer, Pai. Quero te servir, vem me conduzir em meio ao meu deserto. Vem como nuvem me guiar. Nem preciso mais saber pra onde vou, quanto tempo ainda falta pra chegar. Pois eu sei de alguém que encontrou seu lugar. E esse alguém sou eu. Não direi adeus, eu sei bem aqui dentro que o Senhor não me esqueceu. Então abra os meus olhos pra que eu possa ver. Quero ver teu amor refletindo em mim. Abra mão de mim mesmo. E esse alguém sou eu. Não me diga Deus, eu sei bem aqui dentro que você não me esqueceu. Amém. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Iremos agora para o nosso momento de oração. Hoje nós iremos orar por um motivo, Rita, muito necessário. Esse motivo é o seguinte: nós iremos orar por todos os jovens que não conhecem o amor de Deus, ou aqueles que já conhecem, mas infelizmente estão afastados de Deus. Convido vocês a curvarem a fronte e falarmos com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, te damos graças, Senhor, por essa programação. Te damos graças, Senhor, por tuas dádivas. Nesse instante, nós te rogamos pelas pessoas que precisam conhecer a Deus, pelas pessoas que não conhecem o amor dele, a sua paixão e a forma como ele nos trata. Senhor, que o seu amor seja repassado para todos nós e que o Senhor esteja presente durante toda essa programação. Que o teu nome seja louvado e enaltecido sempre. Nós te rogamos e te agradecemos, por amor ao teu Filho amado Jesus. Amém. Olá, boa noite. Queremos desejar uma boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Nós estamos aqui e agora é o momento de estudo da Bíblia. Esse é o momento que você participa conosco, abrindo sua Bíblia, interagindo conosco aqui no chat. Nós estamos aqui na nossa primeira noite da nossa Semana Jovem de Oração. Não sei se você sabe o tema dessa Semana Jovem, mas o tema é reencontros. Então, durante toda essa semana, eu e você, junto com alguns participantes, eles vão se apresentar daqui a pouco, nós teremos o privilégio de ter um reencontro com o nosso Deus. E o tema de hoje é o convite. Eu queria que vocês se apresentassem ao pessoal de casa, falassem o nome e a emoção de estar aqui, né? É um momento diferente, você vai perceber que não é um sermão tradicional, como é assistido muitas vezes na nossa igreja. Nós iremos aqui conversar, iremos ler alguns versos bíblicos, tirar lições. É estilo um PG, um PGzão, né? Com todos vocês aí em casa. Então, pegue sua Bíblia, enquanto o pessoal aqui se apresenta, por favor, seus nomes e a expectativa que vocês estão esperando dessa Semana Jovem aí. O meu nome é Flávio e é com grande alegria que aceitei esse convite para estar com vocês aqui para juntos iniciarmos essa programação, que será realmente uma programação maravilhosa, uma programação em que estaremos não apenas abrindo a palavra de Deus, mas com a certeza que nós estaremos ouvindo a voz de Deus. Então se prepare, permita que o Espírito Santo atue na sua vida, porque Deus tem algo maravilhoso para mim e para você durante essa semana. Só uma pergunta antes do outro participante se apresentar. De 0 a 10, o quanto você se sente jovem? De 0 a 10? Eu acho que na minha idade, o sentir-se jovem depende de como eu acordo, tá certo? Então hoje eu vou dar um 5, só um 5, né? Dá mais ou menos, né? Por favor, se apresente, meu amigo. Uma boa noite aos que aqui estão, uma boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Desde já eu mando um grande abraço para você que não faz parte dessa igreja ainda, mas que recebeu o convite através de um amigo, de um familiar. É um prazer tê-lo conosco. Amém, amém. Todas as noites nós teremos uma história onde Jesus ele tem um encontro com uma pessoa ou com várias. E hoje nós iremos estudar um encontro que Jesus teve com várias pessoas. E eu convido você a pegar sua Bíblia. Participe, pegue sua Bíblia e vamos lá para João capítulo 1. Eu vou convidar os meus amigos aqui a também abrirem a Bíblia. João capítulo 1, nós iremos ler a partir do verso 43. O tema de hoje é o convite. Nós vamos estudar um convite que Jesus fez a uma pessoa e como a gente pode aprender com esse convite, tá bom? Eu vou pedir para o professor Flávio ler a partir do verso 43. Nós iremos ler, professor, até o verso 51. João capítulo 1, do 43 até o 51. Eu acredito que já deu tempo você também pegar a sua Bíblia em casa. Nós já estamos com as nossas Bíblias abertas. E eu acho que tem que ter em mente aquilo que Célio falou logo no início, encontros. Vamos observar como Deus, como Cristo, ele quer promover o encontro conosco. Diz o seguinte: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro.
Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referem os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré? Será que pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Vou agora ler o verso 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Professor, obrigado. Veja lá, todas as noites nós vamos ter uma interação aqui. E eu sou a pessoa que representa você que está em casa. Então, as curiosidades, as perguntas que surgem na sua mente, eu vou tentar passar para os meus participantes. Às vezes é que eu vou participar um pouquinho, mas o foco é em vocês dois aí. A missão é para vocês dois. Veja lá, eu tenho algo que gerou curiosidade em mim. Quando eu era criança, minha mãe pedia para mim pagar uma conta ou comprar algo no mercado. Você, eu acho que vai lembrar disso. E minha mãe falava um negócio, o professor Flávio, que ela dizia assim: olha, se você perceber que alguém está lhe seguindo, você corra e entre na primeira casa que estiver aberta. E eu fui crescendo e eu disse: rapaz, eu nunca faria um negócio desse. Porque se eu entrasse na casa, o povo achava que eu seria o ladrão. Mas minha mãe falava isso pela seguinte ideia: porque quando não existe saída, você tem que procurar uma saída. Só que o que é que isso tem a ver com a minha pergunta? Veja lá, Jesus está passando, né? E ele vê um cara chamado Filipe. Aparentemente, Filipe não o conhecia de forma íntima. Então, imagine você na sua calçada e um estranho olha para você e diz assim: olha, me segue. Você seguiria? A resposta seria não. Então, o que é que motivou Filipe? Por que Filipe seguiu alguém com assim, tanta certeza de que estava fazendo o que era certo sem conhecer a pessoa? O que fez Filipe seguir um estranho, aparentemente estranho? Eu queria que vocês me ajudassem a entender isso aí. Célia, a sua pergunta é muito interessante. Se nós observarmos os contextos e os cenários de hoje, nós estamos em 2020, diante de uma situação tão atípica e tão difícil para a humanidade. Estamos aqui abrindo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, e estamos tentando encontrar respostas para as nossas inquietações. Não é só você que está nos assistindo. Todos nós aqui, nós temos inquietações. E nós buscamos na palavra de Deus, muitas vezes buscamos na palavra de Deus, a resposta para essas inquietações. Porque cremos que Deus aqui tem algo a nos dizer. Se nós observarmos o contexto da época, também não era um contexto fácil. Lá não tinha uma outra pandemia. A outra pandemia se chamava Império Romano. Então, era uma sociedade que sofria muito. Sofria muito. Israel, durante muitos anos, claro, se nós fizermos um estudo, vamos saber que, na verdade, nada mais é do que consequência das escolhas que eles fizeram, escolhas erradas. Então, o que aconteceu? Toda vez que surgia um líder, e aí uma coisa interessante que talvez vocês não saibam, mas antes de Cristo e até depois de Cristo, muitos profetas se levantaram, muitos homens se dizendo o próprio Filho de Deus. Então, quando Cristo apareceu naquela região, o testemunho dele começou a falar muito, Hector. Isso para nós é algo a ser observado e algo a ser discutido. Então, o testemunho ele é muito forte. Então, você disse uma coisa interessante. Olha, ninguém não tinha intimidade. Mas ali o que foi que causou o impacto? Foi ser chamado pelo nome. E nós vamos falar, eu quero falar mais um pouquinho sobre isso depois, mas eu quero ouvir agora Hector. Vamos ouvir Hector. Desde criança, nós somos ensinados pelos pais a não dar ouvidos e principalmente não sair com estranhos. E naquela situação, Cristo para Filipe era um estranho. Então, por que é que aquele aparente estranho fez um simples convite, um simples segue-me, e Filipe aceitou? Se você for olhar em Gálatas 5, verso 22, tem versão da Bíblia, principalmente a Nova Tradução na linguagem de hoje, que fala que a humildade é um dos frutos do Espírito. Então eu creio que
Filipe, ele tinha no coração um pouco de humildade. E humildade não é uma característica humana, e sim divina. Então, naquele momento que Cristo chega, o Espírito Santo que estava em Filipe conseguiu se conectar com Cristo. Então, se nós cremos que o Espírito Santo é Deus e Cristo é Deus, naquele momento houve uma conexão fantástica de Deus com Deus. É por isso que um simples segue-me foi suficiente para que Filipe aceitasse. Vocês falando a ideia aí de que tinha algo especial em Jesus. O relato bíblico muitas vezes não traz detalhes, mas existia algo especial em Jesus que quando Filipe ouviu o segue-me e chamou pelo nome, feito o professor Flávio falou, ele disse, cara, esse rapaz tem algo especial. Eu lembro de um relato em João, capítulo 7, a gente vai poder ler agora, em que os fariseus e os mestres da lei, eles enviam alguns soldados para ir prender Jesus. Está lá em João 7. E quando eles chegam lá, os soldados chegam, mas tem uma multidão, né? Então 2 soldados, uma multidão, aí o que é que eles fazem? Vão ficar ouvindo esse cara. E quando eles começam a ouvir Jesus, eles voltam. E os escribas dizem assim, cadê o cara que a gente mandou vocês pegar? Ele diz assim, rapaz, olha, a gente nunca ouviu ninguém falar como ele fala. Autoridade. E a autoridade que Cristo traz na palavra é a autoridade da ação. Vê que coisa interessante, sério. Vê que coisa interessante e lição que nós devemos tirar para as nossas vidas. Nós precisamos entender que esse reencontro que nós estamos iniciando hoje, essa grande discussão, ela quer, na verdade, nos mostrar que nós precisamos buscar essa conexão ou uma reconexão. Porque se nós já somos escolhidos por Deus, nós agora temos a oportunidade do quê? Do reencontro. É nós voltarmos as nossas atenções, todas as nossas ações, para aquele que veio nos buscar, para aquele que nos remiu. E vê que coisa interessante, Célio. Você falando aqui dos soldados, os soldados, eles transgrediram a lei e a ordem que foi dada a eles, colocando a própria cabeça em perigo. Porque eles haviam sido ordenados para prender, mas não prenderam. Eles eram subordinados. Subordinados. E transgrediram a lei, essa lei humana, da prisão. Falando ainda só sobre Filipe, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto. No momento em que ele escutou o segue-me, Hector, ele não conseguiu guardar esse segue-me só para ele. Foi o que ele fez? Ele chamou Natanael, né? Chamou Natanael. Disse, Natanael, olha, aquele que nós estudamos, aquele que nós escutávamos desde criança, é ele. Vamos. Aí Natanael diz o quê? Não. É conversa. É só mais um. Só mais um. E aí Filipe teve uma atitude muito interessante. Ele não discutiu com Filipe. Aliás, Filipe não discutiu com Natanael. Ele fez, sabe o quê? Ei, Célio, ó, vamos. E vê, né? Vamos lá. Eu vou te mostrar e depois você chega, você tira a sua própria conclusão. Vamos lá, vamos continuar. O professor Flávio deixou uma deixa aí, para daqui a pouco a gente vai tratar um pouquinho sobre esse assunto aí. É porque aqui é muita coisa e às vezes a gente vai, mas é assim que acontece. Veja lá, tem outra coisa que chama muito minha atenção nesses relatos. O que é isso? Jesus, ele sabia quanto tempo ele tinha para poder preparar algumas pessoas para dar continuidade à sua mensagem. E convenhamos, era pouco tempo, né? Já imaginou aí 3 anos e meio? Então imagine você sabe que você recebeu um cargo e você precisa preparar pessoas para poder dar continuidade àquele seu legado. Normalmente você escolheria quem? Os melhores, os mais capacitados, não é isso? Só que quando a gente pega os discípulos, cara, a gente percebe que todos nós temos defeitos de caráter e de personalidade, mas eles tinham defeitos e eles não escondiam, eles não tinham vergonha. Então eram avarentos, egoístas, impetuosos, arrogantes, ignorantes. O próprio Jesus, porque Cristo ele tem um senso de humor. O próprio Jesus, quando dá nome a Tiago e a João, ele diz assim, olha, o nome de vocês vai ser Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Será que Jesus conhecia a personalidade dos caras? A pergunta é, veja lá, isso me gera algumas curiosidades. Porque mesmo Jesus sabendo que ele precisaria deixar o seu legado, uma mensagem incrível, ele escolheu aparentemente os menos preparados. Menos preparados da perspectiva de humana. sério, né? Da minha perspectiva, da sua perspectiva, eu acredito que da perspectiva de vocês. Tem uma coisa muito interessante, que isso nós não podemos anular, nem correr o risco de achar que isso não é possível. Deus, ele conhece o meu e ele conhece o seu coração.
E quando ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração, ele sabe das nossas potencialidades. E onde eu vou acrescentar, Célio? Naquilo que você qualificou como atributos negativos, né? Eu vou acrescentar, alguns deles não tinham nem letramento. Alguns deles não tinham nem a habilidade mínima de leitura. Aí surge um questionamento. Como é que eu vou usar alguém com tantas dificuldades para pregar o evangelho? Por isso, porque Deus conhece o nosso potencial. Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você aceitar esse chamado. Aceitar esse chamado e seguirmos nessa linha de frente para atender o chamado de Cristo, que é ir e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Hector, quer completar? Perfeito. Cristo, ele agia de modo diferente, ele pregava o amor, com amor e para qualquer pessoa. Isso contagiava todo mundo. Se Cristo ele escolhesse apenas as pessoas com condição financeira favorável, condição intelectual favorável, eu creio que até hoje o evangelho seria restrito a essas pessoas. Muita gente ia se sentir excluída, inferior e incapaz de pregar o evangelho. Então, mais um motivo para que ele pudesse ter escolhido pessoas simples e com muitas limitações foi para mostrar que nenhuma limitação nos impede de chegar até o céu. Amém. Toda dificuldade ele iria suprir. Eu lembro de uma passagem bíblica, que é 1 Coríntios capítulo 1. Se eu não me engano é do verso 26 ao 29, onde o apóstolo Paulo diz assim, olha, humanamente, quando a gente pega o relato do evangelho, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Só que no verso 29 ele explica o porquê de tudo isso. Que era para que o homem ele pudesse entender que tudo vinha de Deus e você não pode se vangloriar daquilo Perfeito. Que é humano. Então, não é? Porque não sou eu. É verdade. Não sou eu. Por mais obras que possam acontecer através de mim, as coisas não vão acontecer por minha causa. Apenas através de mim. Muito bom. Vamos para a nossa próxima pergunta, que foi aquela deixa que o professor Flávio deu. Eu pensava que ele ia já entrar no assunto, mas rapaz, vai quebrar aqui o cronograma. Mas chegamos ao momento, veja lá. O professor Flávio ele falou aqui, você também leu na sua Bíblia, que quando Filipe recebe o chamado, ele não consegue ficar calado. Se você ler alguns versos antes, você vai perceber que André, Jesus convidou ele, e ele convida o seu irmão Pedro. Só que quando Filipe chega até Natanael, em vez dele ficar discutindo se Jesus era ou não o Messias, ele diz assim, rapaz, olha, sabe uma coisa? Venha e veja. Se você acreditar, beleza. Se não, não tem problema. Aí isso gera uma dúvida na minha cabeça. Sabe por quê? Porque quando eu e você, nós queremos apresentar Jesus para as pessoas, eu estou sendo bem sincero aqui. A gente tenta procurar o melhor argumento para convencer aquela pessoa. Um conhecimento bíblico, uma referência, uma junção de versos, né? A gente tenta fazer alguma coisa para aquela pessoa ver, poxa, esse menino acredita e ele sabe por que acredita. Só que Filipe aqui, ele agiu de uma maneira diferente. Ou seja, ele não se importa em mostrar para Natanael que Cristo, regras, argumentos, não. Ele diz assim, rapaz, olha, vamos dar uma olhadinha? A pergunta é, por que em vez de Natanael tentar convencer, em vez de Filipe tentar convencer Natanael que Cristo era o Messias, ele apenas chama ele? Eu vejo da seguinte perspectiva, e eu queria que você acompanhasse o meu raciocínio. Eu vou até pedir permissão, Célio, e fazer menção, por exemplo, do chamado de Pedro. Na verdade, o chamado de cada um dos discípulos. Cristo chamou cada um deles de um modo diferente. Porque Cristo sabia exatamente o que precisava dizer. Então, muitas vezes, nós corremos o risco de fazer o seguinte. Fazer tudo isso que você disse. Encontrar os melhores argumentos para tentar convencer alguém de que Cristo é real. Onde, na verdade, o que você precisa fazer é conhecer a pessoa. Conhecer as necessidades dela. E quando você estiver próxima a ela, você mostrar e apresentar o Cristo que ela precisa sentir. E não é o Cristo, e não é da mesma forma que eu sinto o Cristo. É verdade. Então eu preciso estar próximo das pessoas. Porque se você lembrar de Pedro, por exemplo, onde é que Pedro estava quando foi chamado? Tinha passado uma noite inteira pescando. Me permitam, eu serei bem rápido. Passando a noite inteira pescando. Aí de repente, nas primeiras horas do dia, ele continuou, já tinha desistido, não tinha pescado nada. Estava lavando as redes. Estava lá limpando tudo e apareceu um cara do nada pregando. E ele ali só escutando. E ali limpando. Quando ele guardou tudo, ou estava prestes a guardar tudo, aquele homem disse, ei, joga a rede. Ele disse, vê,
E você disse uma coisa de Pedro. Pedro, ele era... E eu fico imaginando Pedro pensando assim, rapaz, o senhor prega bonito, mas pescaria quem entende sou eu. Quem entende sou eu. Mas eu vou mostrar aqui porque eu quero desfazer, porque já estão atrapalhando. Tem muita zoada aqui, eu não gosto de zoada não. Quando jogou a rede, ele recebeu e ali não tem. A partir de agora sereis o quê? Pescadores de homens. No caso de Felipe e Natanael, tem uma coisa, veja que a estratégia é diferente. Cristo já usou outra estratégia. E aí é o que Cristo pode fazer através de nós. Porque nós conhecemos dessas maravilhas. Então ele pode me usar, pode usar você, Hector. Só que esse nos usar, nós precisamos, eu estou insistindo muito nisso, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos use, porque por nós mesmos, o que é que nós fazemos? Nós afastamos as pessoas de nós. Nós afastamos as pessoas de Deus. Mas como assim, Flávio? Nosso testemunho. Nós somos constantemente observados. Aconteceu uma coisa muito interessante essa semana comigo. Eu tive que fazer um conserto no carro, deixei lá na oficina, passaram-se alguns dias e eu fui lá. Quando eu voltei, o rapaz disse assim, o professor Flávio é muito conhecido. Eu digo, mas por que eu sou conhecido? Eles vieram aqui 4 pessoas e as 4 disseram assim, esse é o carro do professor Flávio. Vê que coisa. Então você que é cristão, você é constantemente observado. E não é na rua, você também é observado aonde? Em casa. E quando eu penso aqui em Natanael, quando recebeu esse chamado, eu acho que Natanael não tinha, só não tem o que fazer mesmo. Felipe me chamou, eu até achei estranho, porque ele não discutiu comigo. Eu vou lá ver o que é isso. E quando ele chegou, aconteceu uma coisa muito interessante, que é o que Cristo pode fazer com você. É verdade. Cristo disse o quê? Ei, antes de Felipe te chamar, eu sei onde você estava. Célio, sabe aquelas coisas, Hector, e você que está nos assistindo, sabe aquelas coisas que eu tenho muita vontade de ir para o céu só para descobrir o restante da história? Porque tem coisas, tem lacunas aqui. Porque ele estava sentado em uma árvore e Cristo viu. Nós não sabemos geograficamente onde é que cada um estava, só que Cristo sabia. Barreira geográfica não existe para Cristo, claro. Mas aí o que aconteceu quando ele disse assim, eu sei onde você estava sentado debaixo daquela árvore. E Natanael do nada disse assim, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Vê que coisa. No caso de Natanael, Felipe entendia que ele só iria acreditar quando ele visse. Era diferente, né? Diferente. Hector. Vejam só, existem pessoas céticas e também existem pessoas sinceramente céticas. O que seria isso? Muitas vezes o ceticismo ele é fundamentado no orgulho, na maldade, mas muitas vezes também tem pessoas céticas e incrédulas que são inocentemente incrédulas. E para essas pessoas, Cristo consegue enxergar nelas um pouco de sinceridade. Foi assim também com Nabucodonosor, por exemplo. Deus insistiu com ele porque Deus via nele sinceridade. Ele tinha uma fraqueza com o poder, Deus sabia disso, mas ele era cético. Mas Deus insistiu, através de Daniel e seus amigos, de maneira sobrenatural, porque só assim aquele cético ia acreditar. E assim foi com Felipe e Natanael. Natanael, ele tinha dúvidas, assim como você pode ter também em casa, ele questionava, mas não era por maldade. Talvez a formação dele ocasionou isso. Me permita só fazer um comentário, Hector, porque isso é importante. Porque que Cristo é que nós estamos apresentando para vocês? Talvez seja um Cristo que você nunca tenha ouvido falar. Porque você cresceu assistindo determinados programas de TV, frequentando determinados grupos religiosos. Muitas vezes você nunca foi convidado a mergulhar na palavra de Deus. Ou você conviveu a vida inteira com pessoas, com familiares, que sempre seguiram para os templos religiosos, mas que o testemunho não falava. Falava. Nosso testemunho sempre falava justamente o contrário. Negativamente, né? Isso, mas o Cristo que nós queremos apresentar para vocês é um Cristo que nós estamos convidando você a senti-lo. E quando você sentir, não interessa Célio, não interessa Flávio, não interessa Hector, não interessa ninguém, porque o relacionamento é entre você e o Cristo. Hector falou uma coisa interessante, Hector. Só para mim não perder aqui, aí você continua. Mas você falou que Natanael era um cara cético, mas era um cara honesto. E o próprio Cristo confirma isso. Ele fala assim, aí está um israelita verdadeiro, em quem não há dolo. Ou seja, existe sinceridade, não há engano nele. Ele sabe por que ele crê. Ele é sincero. Então essa sua frase é interessante porque o próprio Cristo fala isso. Então, como vocês estão relatando, Jesus sabe aonde tocar. Ele sabe. E para que a gente possa entender esse toque,
como nós somos discípulos dele, nós precisamos estar conectados a ele. E por incrível que pareça, por pouco tempo, Filipe estava conectado ao mestre. Ele sabia como chegar em Natanael, porque ele foi alcançado de uma maneira muito bonita e ele queria fazer a mesma coisa. Você ia completar, Hector? Perfeito. A gente consegue tirar uma lição disso aqui. Se você que está em casa, se alguém insiste com você para ler a Bíblia, para ir à igreja, fazer um estudo, se estão te mandando cada vez mais vezes o link da igreja para assistir os vídeos, eu queria que você deixasse o seu coração um pouco mais amolecido, abrisse os seus olhos e percebesse que essa insistência acontece porque Deus enxergou em você sinceridade. Então dê espaço para a atuação do Espírito Santo, dê espaço para esse convite, essa insistência, porque você só tem a ganhar com isso. Amém. Para a gente finalizar essa parte, não sei se o senhor vai querer comentar mais, mas só para a gente finalizar essa parte aqui, para a gente ir para a próxima pergunta, eu lembro de um verso que em Jó ele fala para Deus, que é Jó 42:5. Ele diz assim: Senhor, eu passei por uma dificuldade enorme, achava que o Senhor tinha me abandonado, meus amigos vieram, disseram que eu estava errado, mas antes eu conheci o Senhor porque eu tinha o quê? Eu tinha ouvido, mas hoje eu conheço o Senhor porque eu te vi. Então, essa ideia de Filipe chamar Natanael e dizer assim: olha, vem e você vai ver. Isso nos ensina uma coisa muito importante, que cada um de nós temos que ter o nosso relacionamento pessoal com Deus. Possa ser que muitas vezes a forma como você encontrou Deus, Hector, não impacte outra pessoa. E aquela pessoa, ela precisa ter a comunhão dela com Deus. A gente costuma dizer que a comunhão do pai não faz com que o filho ele tenha a mesma comunhão com Deus. Ele precisa ter a comunhão dele. O pai pode até influenciar, mas o menino precisa ter e vice-versa. Então toda pessoa que você convidar, você der estudo bíblico, mostre para ela que ela precisa ter um contato com Deus de forma pessoal. Nós não podemos depender da fé de outras pessoas. E nisso é interessante porque nós temos muitas pessoas sinceras que estão apenas esperando entender esse chamado. É muita audácia e prepotência nossa, por exemplo, achar que não existam pessoas sinceras em todas as partes do mundo, independente da religião, independente da crença, independente do círculo social em que elas estejam. Deus conhece o coração de cada uma delas. Porque eu fiquei pensando aqui, na hora que você estava falando de sinceridade, Nicodemos também tem uma passagem muito interessante com essa parte. Porque ele tinha um coração sincero, mas ele estava preso a quê? A uma tradição. E sério, sabe o que a gente descobre naquela experiência de Nicodemos, assim como a experiência não só de Natanael e Filipe, mas também de outros discípulos? Quando o Hector estava falando aqui, na minha cabeça só vinha Tomé. Tomé só veio entender ali, depois da própria ressurreição do próprio Cristo. Então, quando aqui, voltando só para Nicodemos, e a exemplo de Filipe e Natanael, porque o chamado qualquer um pode chamar. E pode ser até convincente. Ou vocês acham que nós não temos seres humanos com uma capacidade imensa de convencimento? Temos sim. Digo aí, me permitam dizer, até de maneira um pouco sarcástica, os políticos. A capacidade que eles têm de agregação. Então, o que é que acontece? O testemunho, os dias que se seguem, é que mostram realmente quem está falando a verdade, quem é a própria verdade. E foi o que aconteceu, não só com Nicodemos, aconteceu com todos os discípulos. Depois desse chamado, eles perceberam que o chamado não era de brincadeira, não. O chamado era para mudança. Pelos seus frutos vos conhecereis. Vos conhecereis. Eu queria terminar com vocês fazendo uma última pergunta que eu acho muito interessante essa pergunta. E a pergunta é o seguinte: quando Filipe vai até Natanael, Natanael questiona, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E é até irônico, né? Ele tira onda mesmo ali. Só que Filipe diz assim: venha ver, rapaz, você tira onda de todo mundo, venha ver. Quando ele chega lá, Jesus olha para ele e afirma, né? E ele diz assim: você me conhece de onde? A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: muitas pessoas, elas dizem que nós não podemos questionar a Deus. A gente não pode fazer perguntas a Ele, porque isso seria falta de fé. Só que eu percebo aqui no relato que Natanael, ele questiona várias pessoas. Mas mesmo assim, Jesus não tira aquilo como se fosse uma falta de fé. A pergunta é: nós podemos perguntar a Deus os porquês das coisas, sim ou não? Isso é uma falta de fé ou não? Eu queria que vocês me ajudassem aí. Perfeito. O questionamento, as dúvidas, elas fazem parte do ser humano. Nós temos uma mente limitada, nós não compreendemos tudo a respeito da salvação, do Evangelho. Então nós temos que perguntar. O próprio Cristo, na cruz, ele questionou o Pai: Pai, por que me desamparastes? Esse verso está lá em Mateus 27, 46, se não me engano. É isso?
Agora, assim, não tem problema em questionar. O problema é o questionamento fundamentado na maldade. Por exemplo, quem foi que nos ensinou a questionar a Deus fundamentados na maldade? Foi o diabo, lá no Éden. Ele perguntou a Eva: o que foi que Deus disse em relação a esse fruto? Que nós não podemos comer, senão não morreremos. Mas eu digo a vocês que vocês não morrerão. Pelo contrário, serão como Deus. Então, questionar faz parte. Se tem dúvida, pergunte. A Bíblia está aqui para esclarecer tudo. É porque no caso de Eva, Satanás já sabia que era errado, mas ele tenta gerar uma dúvida na mente dela para ir contrário, assim diz o Senhor. Então muitas vezes Deus ele já revela, só que você ainda fica querendo cavar, que é para você tentar mudar o assim diz o Senhor pelo assim diz Célio, assim diz Flávio, Hector. O senhor ia comentar? Só a respeito dos questionamentos, os questionamentos eles são importantes, porque é o meu questionamento que vai que vai dar razão à sua resposta. O questionamento de Hector não serve para mim. O seu questionamento não serve para mim. Eu é que preciso questionar a Deus, mas também eu preciso estar aberto para ouvir a resposta. E essa resposta de Deus, ela sempre exige de nós o quê? Mudança. E essa mudança é que muitas vezes nós não estamos prontos nem preparados para, né? E também nós temos que estar preparados para entender que a resposta dele possa ser muitas vezes aquilo que você não queria ouvir. Aí eu queria eu sei que nós estamos bem apertados, mas eu queria dizer o seguinte. Então, eu venho treinando em mim, Hector, Célia, e isso vai para vocês. Eu há muito tempo não pergunto mais a Deus por quê. Eu pergunto para Deus o para que as coisas estão acontecendo. Porque tudo tem um propósito. Amém. Meus amigos, você viu como foi rápido. É gostoso essa forma de estudar a Bíblia, porque você nem percebe o tempo passando, né? Porque aqui é uma conversa, você também em casa deve estar se perguntando também. E por incrível que pareça, nós perguntamos vários porquês aqui também, para quê também. Então isso mostra que o questionamento sobre aquilo que é apresentado na Bíblia nos faz entender quem verdadeiramente é o Deus que nós professamos seguir. Eu queria terminar lendo um último versinho com você, que foi um verso que chamou muito minha atenção, que é o último verso do capítulo 1 de João. João capítulo 1, o verso 51, Jesus olha para Natanael e diz assim: rapaz, olha, porque no verso 50, na verdade, eu vou ler. Diz assim, olha: ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus olha para Natanael e diz assim: rapaz, você ficou encantado só porque eu disse que vi você embaixo da figueira? Isso não é nada perto do que você vai vivenciar junto comigo. Só que o verso 51, Jesus diz o que vai acontecer quando aqueles discípulos vivenciarem o que Cristo vai mostrar para eles. E Jesus ele cita Gênesis 32, que é quando Jacó tem uma luta com Deus, mas antes disso ele vê os anjos subindo e descendo em Betel, né, ele dormindo. E Jesus diz assim: olha, quando vocês estiverem em contato comigo, eu vou colocar vocês em contato com o céu. Vê que coisa incrível. Nesse momento, Gabi vai cantar uma música, e essa música é Deus falando para mim e para você. É uma carta de Deus, e Ele falando para mim e para você o que Ele está achando da minha e da sua vida. E tem um pedacinho da música que Jesus diz assim: olha, rapaz, eu estou triste com você. Eu estou triste porque você está longe de mim. E eu sei que enquanto você continuar longe de mim, eu vou continuar triste. E você também. É só você me chamar que eu vou correndo te encontrar. Ouça essa música e diga: Senhor, eu quero aceitar teu convite hoje. Eu quero sentir novamente o Senhor falando o meu nome e dizendo: segue-me. E pode ter certeza, Ele vai te ouvir. Vamos ouvir essa música. Nunca mais falou comigo, nem eu
simples. Obrigado porque hoje tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua voz. Quantas vezes você veio a mim, eu estive sem mim, te escutando, ajudando, dando força. Na verdade eu gosto muito de você. Você anda longe, anda triste, não sozinho. Na verdade tu não passa de mim, perdido, querendo te encontrar. Eu não quero ver você assim, tão triste. Mais longe de mim você só vai ser triste. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Você vai voltar pra mim, estou esperando. Volte logo, pois o tempo está findando. Cristo logo volta e não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer, oh filho. Tenho um presente pra você, oh filho. Na verdade eu gosto muito de você. Amém. Nessa noite eu e você, nós recebemos um convite. Não um convite meu, não um convite dos meus participantes, mas nessa noite Deus te fez um convite. Quando Jesus ele veio à terra, que ele começou a observar os seus filhos, Jesus percebeu uma coisa muito interessante. Ele percebeu que a forma como as pessoas adoravam a Deus era algo mecânico. Não existia intimidade naquilo. Só que sabe o que é mais bonito? É que em vez de Jesus dizer assim, não tem jeito, ele foi até cada um, com as suas dificuldades, limitações, os abraçou e disse, vocês serão a minha igreja. Foi isso que Jesus fez com aqueles homens. E é isso que ele quer fazer comigo e com você. Nessa noite, você é convidado a ouvir esse convite. Eu não posso aceitar esse convite por você. Você é que tem que aceitar. Sério, como é que eu aceito? É bem simples. Nesse momento você vai fechar o olho e vai dizer, Senhor, eu quero aprender mais sobre ti. Eu quero ser um verdadeiro discípulo. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, pelo Senhor nos ouvir. Te agradecemos ainda mais pelo Senhor nos convidar. O Senhor sabe o que nos impede muitas vezes de te aceitar. O Senhor sabe as barreiras, os desafios que nós muitas vezes enfrentamos. Mas nós decidimos, Senhor, nessa noite dizer, Senhor, eu quero ser teu. Por favor, Pai querido, dá força a cada um de nós, a cada filho teu que está presente nessa live, para que eles possam entender que ao teu lado não existe lugar melhor. Nos dá uma noite de sono em paz e que possamos dormir sentindo que fomos amados por ti.
Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que linda programação. Infelizmente, ela chegou ao fim. E eu vim aqui lembrar para vocês do desafio. Lembre de ir lá no Instagram do perfil do Elemento 412 e compartilharem o último post em que fala da nossa semana de oração. Compartilhe com seus amigos esse amor que Deus está transbordando sobre nós. Isso mesmo. E eu quero te lembrar também que amanhã nós iremos continuar a nossa programação às 8 horas no mesmo canal. Que nesta noite você possa aceitar o convite de Cristo e ir correndo aos seus braços. Até amanhã.